Quero ir com vocês à palavra agora, em Lucas capítulo 17. Eu não sei se você percebeu, mas nós temos pregado já há algum tempo, bastante tempo, sobre as parábolas de Jesus. E estamos quase encerrando essa série de mensagens longas. Segundo a maior parte dos comentaristas, os estudiosos da Bíblia, são 42 parábolas. E seguramente nós estamos perto de 40 parábolas já utilizadas pelo Senhor Jesus. Eu sei que pode parecer um pouco incômodo, mas se você puder colocar-se mais uma vez sobre os seus pés, vamos ler um breve texto em Lucas capítulo 17, dos versos 7 a 10. Esta é a parábola do servo inútil. Lucas 17, o verso 7 diz: qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que devia ou o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Que Deus nos dê entendimento e que você não se ofenda com essa palavra, porque foi o Senhor Jesus que a pronunciou, e eu desafio você a entender o que significa este último versículo: somos servos inúteis. Talvez você diga: mas Senhor, eu não me sinto um servo inútil. Que Deus nos ilumine nesta hora, amém, queridos? Assente-se e vamos meditar nesse texto. Enquanto você se acomoda, eu aproveito, não fiz isso no início, faço agora, e dou boas-vindas aos nossos visitantes, aqueles que escolheram esse lugar, e a nós como companhia para adorar ao Senhor. Que a sua vida seja abençoada estando aqui em nosso meio, que a igreja seja uma bênção em sua vida. Permitam-me, meus queridos irmãos, fazer a leitura desse mesmo texto na versão de fácil leitura, que diz assim: suponhamos que você tenha um servo que trabalhe na lavoura ou que cuide de ovelhas. Quando ele volta do trabalho, será que você vai lhe dizer: venha depressa e sente-se para comer? Claro que não. Você vai lhe dizer: prepare o meu jantar, ponha o seu avental e sirva-me enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber. Você não vai agradecer ao seu servo por fazer o que você mandou. O mesmo acontece com vocês, depois de fazerem tudo o que lhes foi ordenado fazer, devem dizer: somos servos e não merecemos ser elogiados, pois fizemos somente o nosso dever. Essa é uma versão que fala de uma maneira mais clara para nós. E é claro que a gente não vai entender facilmente esse texto, essa parábola de Jesus, à luz desses nossos tempos, com a ética e as leis trabalhistas. Nós não vamos entender o que Jesus está falando se pegarmos o contexto dos nossos tempos modernos. Com certeza muitos aqui já fizeram isso. Enquanto alguém prestava serviço na sua casa, na hora do almoço, você falou: sente-se comigo à mesa, venha comer comigo. E não tem nenhum problema isso, mesmo você pagando, mesmo você tendo contratado aquela mão de obra. Hoje a gente faz isso com facilidade, mas temos que entender isso aqui à luz daquele tempo, que significava ser um escravo, um servo, que é aqui quase que um sinônimo de escravo, mas quando se usa aqui a expressão servo, leia-se escravo mesmo. Mas nós vamos explicar melhor isso nesses minutos seguintes, para podermos aplicar esse texto, essa parábola de Jesus à nossa vida. Essa parábola parece, a princípio, um tanto complexa, mas não é. Não devemos buscar entender essa parábola à luz dos nossos valores éticos
e trabalhistas do nosso tempo. Um comentarista começou esse texto com essas palavras e estou apenas repetindo. A parábola faz parte de algumas advertências que Jesus fez nesse capítulo 17. Jesus está seguindo uma série de ensinamentos aos seus discípulos. E nesse capítulo 17, nessas advertências, ele fala, ó, cuidado com os escândalos, viu? Não sirva de tropeço para ninguém, está lá no início desse capítulo. Mas Jesus também adverte, olha, perdoe sempre, não cesse de perdoar. Aí Jesus, na sequência, diz, olha, sirva sem esperar distinção especial, simplesmente sirva a Deus. Aí depois ele fala, olha, agradeça sempre, volte-se para agradecer sempre a Deus, as bênçãos, os cuidados dele. E finalmente o Senhor Jesus fala que ele voltará. Então, esteja você preparado. Tudo isso Jesus fala nesse capítulo 17, mas eu quero me prender exatamente nesse meio do capítulo, nessa parábola, nessas advertências que o Senhor Jesus está fazendo. E tem tudo a ver com essas advertências. Uma importante advertência que ele faz a nós é: coloquemo-nos na condição de servos, sem exigir coisa alguma de Deus, porque não estamos na condição de exigir de Deus coisa alguma. Mas parece que alguns acham que sim. Alguns querem pedir coisas excepcionais, baseados no mérito próprio, que não tem. Mas há pessoas que acham que têm méritos, têm créditos diante de Deus. Se fôssemos colocar na balança, se você fosse colocar na balança o que você deve a Deus e o que Ele já lhe deu, para onde que penderia a balança? Somos todos devedores a Deus e seremos eternamente devedores. Veja que nesse contexto Jesus contou essa parábola, e essa parábola ensina a atitude correta de servo. Olha, nos tempos modernos, essa questão de ser servo é uma coisa um tanto estranha, esquisita aos ouvidos, causa um ruído, um desconforto. Eu ser servo, eu quero ser grande, eu quero mandar, eu quero ter poder. Queridos, no reino dos céus é diferente desse reino mundano e terreno em que nós estamos. Nós estamos falando aqui de reino dos céus, reinos de Deus, para o qual o Senhor Jesus nos chamou, e é um privilégio pertencer ao reino de Deus, pertencer servindo, inclusive. E não é difícil entendermos isso, porque Jesus, ele se apresentou como um perfeito exemplo, sendo ele o servo de todos. O Senhor Jesus, ele está no seu ministério, falando diretamente aos seus discípulos, aqueles que precisavam entender esses conceitos do reino. E olha que eles tiveram um grande problema de aprender certos conceitos, como esse de servir. Chegou um momento em que o Senhor Jesus os achou discutindo sobre qual dentre eles seria o maior. E não foi apenas uma vez. Houve até um momento em que o Senhor Jesus disse, olha, façam como eu. No mundo em que vocês percebem e que acontece ao redor de vocês, isso não vai ser visto. Mas entre vocês, o maior seja aquele que esteja disposto a servir. E eu, inclusive, sirvo a vocês. E vou lhes dar o exemplo. Então ele pegou, assumiu a atitude de um servo, até como uma vestimenta, preparou-se, cingiu-se, ou seja, colocou uma corda na cintura, prendeu as roupas para não atrapalhar, e pegou a toalha e a bacia, foi lavar o pé de cada um deles, porque ele estava dando o exemplo e dizendo, no reino dos céus é assim, que todos se alegrem por servir. Mas em tempos em que as pessoas se distanciaram tanto de Deus, da revelação de Deus, dos ensinos de Deus, dos conceitos do reino de Deus, parece que isso fica esquecido. E olha, bem-aventurada a igreja que é repleta de servos. Isso não tem nada a ver com cargo eleito, eleição. Isso tem a ver com cada um no seu papel, com o seu dom, com os talentos, cada um apresentando-se com a disposição
de abençoar o outro, servir o outro, edificar o outro, ser simplesmente um instrumento de Deus para a edificação da igreja, da vida do irmão e para o anúncio do Evangelho. Ora, o Senhor Jesus, então, aqui, depois dele falar acerca de tropeços, não colocarmos tropeço, ser escândalo na vida de alguém e estarmos sempre dispostos a perdoar as ofensas recebidas, é que ele conta isso. Observem, muitos são os escândalos no meio da cristandade, sabe normalmente de onde vem ou quem promove os maiores escândalos no reino dos céus, na igreja, na história da igreja, no reino de Deus entre os homens? Daqueles que têm mais responsabilidade, mais autoridade. É impressionante. E o Senhor Jesus preventivamente está dizendo, olha, não sejam assim. Não pensem que por estarem em funções elevadas de destaque, vocês são melhores. Maiores responsabilidades, maiores poderes, mais juízo haverá, maior rigor. Alguns esclarecimentos, então. Primeiro, que quando o Senhor Jesus fala nessa parábola aqui de posse de escravos, isso não é coisa dos nossos dias, nossos tempos, mas naquela época, lá no primeiro século, por exemplo, estimava-se que no Império Romano havia mais de 1 milhão de escravos, não eram empregados, não, escravos. Jesus fala de alguma coisa bem comum a eles, para eles entenderem o que significa na vida de um crente, um discípulo dele, o que é ser escravo. A posse de escravos, então, era algo comum. E era fácil ter um escravo. 30 moedas de prata não era uma coisa difícil. Muitos poderiam ter pelo menos um escravo adquirido, comprado. Sim, uma vida humana comprada. Era aquilo que se via e se fazia naqueles tempos antigos. Não que o Senhor Jesus concordasse com isso. Claro que não. Estamos aplicando aqui o porquê que Jesus utilizou essa expressão, utilizou essa parábola, que é conhecida como uma parábola do servo infiel. Ora, o escravo não tinha vontade própria, não tinha direito, não tinha preferência, o escravo não tinha qualquer posição, seja na família ou na sociedade. Ele era como uma propriedade, era tratado como uma propriedade do seu senhor, aquele que foi e comprou. Ele é meu, agora eu faço com ele o que eu quiser, agora eu mando, ele tem que obedecer. Ele é meu, é minha propriedade. É tão útil para mim como um cavalo ou um outro animal. Era assim que o escravo era tratado. Ele nunca pertencia a si mesmo. Coisas pesadas, né? Coisas que a gente precisa analisar dentro do ensino de Jesus e entender que aqui, nesse contexto, nós nos enquadramos, estamos debaixo disso. Não no sentido social moderno, claro que não. Jesus usa a expressão doulos. E onde você lê servo, você pode colocar tranquilamente escravo, porque é isso que o Senhor Jesus está falando. Ser comprado, então, um escravo ser comprado já era uma redenção, porque era uma coisa muito cruel, ser escravo, e existia aqueles que sequestravam as pessoas e os tratavam como animais mesmo. Então, naquele coletivo, um monte de escravos, ali o chicote descia, ali as pessoas eram tratadas como animais. Então, chegar um senhor com 30 moedas e comprar uma pessoa, era já uma libertação, era uma redenção. Ser comprado já não pertencia a um grupo desvalorizado, a um bando de pessoas tratado como subcategoria, e agora ele foi comprado. Agora ele pode ter um tratamento melhor. Já era uma redenção. Não era uma garantia de que seria o tempo todo bem tratado. Ser comprado, então, já era um livramento. Tinha, então, a garantia de que agora ia ter pelo menos comida e abrigo sobre a sua cabeça. O que faz um servo? Servo simplesmente serve. Pronto, o óbvio foi dito, mas é importante a gente destacar isso. E quando Deus ordena, o que o servo, aquele que se diz um servo de Deus, faz?
ele simplesmente obedece. Mas nós vemos todos os que se dizem cristãos obedecendo inquestionavelmente à vontade de Deus, ao mandamento de Deus. A Bíblia tem sido seguida e aceita como palavra de Deus, orientação de Deus, ordenança de Deus. Ah, queridos, essa parábola ela tem uma aplicação para nós. É muito pertinente. Observando o texto, vemos um dono de um servo, apenas um servo. Alguém poderia até dizer, esse deve ser, ou deveria ser um dono pobre, né? Ele tinha alguma propriedade, mas ele só tinha um servo. E esse servo, ele tinha múltiplas funções, ele cuidava do gado, ele cuidava da agricultura, e quando chegava em casa ainda servia a casa, trabalho rural e trabalho caseiro. É apenas uma parábola, mas não devemos nos ater a detalhes. Mas é uma observação que fazemos no texto, e esse escravo, ele deveria esperar o quê do seu dono? Dizer, olha, eu sou o único escravo dele. Quando eu chegar em casa, certamente ele vai me tratar bem, ele vai me chamar para sentar à mesa com ele. Um escravo não tinha aquele pensamento, não poderia ter. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é uma coisa óbvia. Para trazer, então, ensinamento de forma prática aos seus ouvintes. Um servo, um escravo. Era apenas um escravo, mas por ser não significa que ele era insubstituível. Ele poderia ser vendido, dependendo da gravidade da posição dele, de comportamento, podia até ser morto. Um servo que lavra, cuida do gado, serve à mesa. Certamente deveria ser elogiado, mas a cultura da época não era assim que tratava aquele que foi comprado. O escravo deveria esperar do seu dono o muito obrigado. Hoje é muito fácil dizermos. Dias atrás a nossa máquina de lavar quebrou, antes do retiro. Falei, e agora? Vamos ter que dar um jeito de negociar esse retiro aí, né? Mas deu tudo certo. Mas lá foi a pessoa, avaliou, deu preço, fez um excelente trabalho. Devolveu no prazo, até um pouquinho antes. Paguei, mas o que me custa? Muito obrigado. Olha, ficou bom mesmo, testou, entrou na nossa casa com toda a educação. Eu estava pagando, sim, mas as boas maneiras, né? E o testemunho cristão me levaram a dizer, olha, muito obrigado. Não gostei do preço, confesso, mas o trabalho foi bem feito. Não nos custa fazer isso, mas naquela época não era assim. Um senhor não diria para o seu escravo, sente-se comigo, olha, muito obrigado. O Senhor ordena, o escravo obedece. Assim eram as coisas. Mas, queridos, assim deve ser a nossa relação com Deus. O que o Senhor fala, devemos obedecer, sem questionar. Mas tem muita gente questionando os métodos de Deus, o agir de Deus, a soberana vontade de Deus, o agir livre dEle. Quem somos nós para dizer, não, Senhor, não é bem assim? Claro que Ele nos permite conversar, dizer, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, está difícil. Mas nunca podemos dizer, eu não aceito isso, Senhor. Isso seria uma ignorância espiritual muito grande. Essa parábola nos traz algumas lições, meus irmãos. E quero destacar aqui de maneira bem objetiva. Primeiro, devemos servir ao Senhor com a motivação certa. Servir ao Senhor já é um lucro, isso é graça. Servir ao Senhor no reino dEle, isso é graça. Porque se você não estivesse servindo ao Senhor, a quem que você estaria servindo? De maneira consciente ou até inconsciente. Tente usar a sua imaginação, sua criatividade. Se você não tivesse conhecido a Cristo, conhecido o Evangelho, se você não tivesse compreendido o que o Senhor Jesus fez por você e aceito essa obra redentora na sua vida, onde você estaria agora? Fazendo o quê? Talvez alguns honestamente iam dizer, eu nem estaria vivo, pelo estilo de vida que estava abraçando, vivendo. Queridos, nós devemos servir ao Senhor com a motivação certa. E uma verdade inegável a todos nós, o Senhor quis nos resgatar, amém? Não foi você que de repente se arrependeu de todos os pecados e disse assim, eu estou com uma vontade de mudar de vida, agora vou ser o melhor marido, o melhor filho, o melhor empregado, o melhor. E aí Deus, olha que maravilha, eu vou querer ele como filho. Não, não foi assim.
Foi o Senhor que quis nos resgatar. Cantamos até alguma coisa a esse respeito aqui nesse culto. O que seria de nós se continuássemos escravos do pecado? Porque ou somos escravos do Senhor, o que é uma honra, ou somos escravos do pecado e do diabo, e aí é ruim. Pode até parecer que muitos que não estão servindo a Jesus, mas estão servindo a si próprios, ao dinheiro, ao diabo, ou seja lá o que for, estão se dando bem, mas nós temos que olhar isso a longo prazo e a eternidade. Dias atrás, li uma ilustração, ela já é bem conhecida, sobre a eternidade. E a eternidade pode ser assim ilustrada, foi ilustrada, e eu achei maravilhosa, e devo utilizar isso em mais algum outro contexto, uma visita pessoal que preciso fazer. A eternidade pode ser comparada assim, imagina que um menor dos pássaros, um beija-flor, ele vai até no alto de uma grande montanha, rocha pura, e vai afinar o seu biquinho ali, uma vez no ano. A cada ano ele vai ali afinar o seu biquinho. Então, quando toda aquela montanha de pedra dura estivesse sido consumida nesse processo de desgaste do biquinho, do beija-flor, naquela rocha, e ainda assim seria passado apenas um instante na eternidade. Nós temos que entender, então, a nossa vida e a maneira como nos relacionamos com Deus à luz do longo prazo, queridos. A longo prazo, eu vivendo a minha vida como estou vivendo, e comportando como estou, exercendo a minha fé ou deixando de exercê-la, qual vai ser o resultado disso? O Senhor Jesus nos ensina que devemos servir a Ele com a motivação certa. O preço pago por Jesus para nos resgatar foi altíssimo. É isso que deve nos motivar a servir ao Senhor, o preço que Ele pagou por você. Será que você vale 30 moedas de prata? Deus valorou você ao preço do sangue de Jesus. Ah, minha família não dá um tostão por mim. Esquece sua família. Ah, o meu patrão não me valoriza, não aumenta o meu salário, tem muito tempo. Infelizmente, você vai ter que lidar com essa situação. Mas saiba, Deus pagou por você o preço do sangue do seu filho. E isso deve motivar você a servi-lo. Por mais que isso implique em esforço, sacrifício, críticas, humilhação. Essa é a motivação certa. Ser escravo do Senhor Jesus é uma honra, até porque Ele não nos trata como um ser humano que comprou um escravo, tratou, tratava ou possa tratar. Deus não nos trata com maldade, com rigor, com sadismo. Ele nos trata amorosamente, muito embora seja justo, correto e queira de nós seriedade nas coisas, mas Ele é sempre amoroso. Essa é a motivação. Jesus deu a vida dele por você, por mim. Isso já não é suficiente para você servir ao Senhor por toda a sua vida, até porque ao final dessa vida terrena, quem serve a Jesus, quem crê nele, sabe que a vida eterna o espera. Não espere distinção especial por fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer. Não espere distinção, você já está no lucro, já foi aceito no seu reino. Tem gente que gosta de holofote, distinção, elogio. Alguns talvez até esperam receber estátua em algum momento da sua vida. Isso é bobagem, isso é ilusão, isso é vaidade. Deus não tem dívida com você. Ah, mas eu sou tão bom, honesto, ajudo muita gente. Deus não tem dívida com você. Você que é eterno devedor a Ele. Entenda isso e sirva ao Senhor com a motivação certa. Eu destaco uma segunda coisa, que devemos servir ao Senhor tendo a Ele como nosso exemplo perfeito. Certamente você se espelha em alguém como um bom crente, uma pessoa de fé, uma pessoa dedicada. De vez em quando a gente ouve aqui, um elogiando o outro aqui, né? Na EBD hoje, por exemplo, ouvimos isso. E não tem nenhum problema nisso. Só que devemos entender, e isso já nos bastaria,
que o nosso exemplo perfeito é o Senhor Jesus. Como? Isso está nesse texto? Não, não está nesse texto, mas está em outros textos. Jesus, ao falar acerca disso, ele fala daquilo que ele vivia. Ele fez a vontade do Pai plenamente. Ele é quem nos serviu primeiro. Como assim o Senhor Jesus nos serviu primeiro? Ora, Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, que ele deixou a sua glória. O fato dele ser Deus não o fez apegar-se à sua glória e permanecer no céu, mas ele abriu mão por um tempo da sua glória celestial, desceu a nós. E vindo aqui, ele serviu ao plano eterno da divindade, do Deus triuno. Na discussão hoje, no estudo que tivemos sobre o amor, lemos ali um autor ele dizendo uma coisa muito interessante. Antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Porque o apóstolo Paulo fala que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Jesus nos serviu. Ele nos serviu primeiro. O texto que mencionei é Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8. Eu vou ler para ficar mais compreensível, mais destacado, o exemplo de Jesus, para que ele sim sirva para nós como exemplo perfeito de servos. Você quer ver comigo? Filipenses 2, versos 6 a 8. Vou pegar na metade do versículo 6. Ele não considerou ser igual a Deus alguma coisa que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. E se você olhar, servo aqui é doulos, é escravo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente. O que o servo faz? Ele obedece. Obediente, e foi uma obediência que levou até a morte, e morte de cruz. Jesus é o nosso exemplo perfeito do que seja um servo. No mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 22, o verso 27, está aí, quando se discutia quem era o maior entre eles, a discussão é entre os 12, quem é o maior? Eu não sei se Pedro começou essa conversa, se foi Tiago, se foi Judas, eu não sei, não importa quem começou, mas eles discutiam quem era o maior. E aí Jesus, no capítulo 22, o verso 27, ele diz, qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês, eu vou dizer algo diferente, contraditório. No meio de vocês, eu sou como quem serve. Jesus é o nosso exemplo. Nosso exemplo perfeito. Deus busca servos, porque a obra que Ele faz é grandiosa, envolve almas, vidas, e felizes são aqueles que se deixam ser usados pelo Senhor para levar almas condenadas ao inferno, à perdição, ao juízo eterno, a Jesus, que é a fonte da vida, da libertação, o resgatador, o libertador daquele que se arrepende. Não é um privilégio servir ao Senhor para tamanha missão? Claro que é. Claro que é. Convivi com o tempo com uma irmã que ela não sabia ler. Na verdade, uma das funções dela na igreja era cuidar do templo. A igreja pagava um valor justo, e ela fazia aquilo com muito capricho. Mas sabe o que ela mais gostava de fazer, mesmo sem saber ler? Falar de Jesus para as pessoas e convidá-las para ir ao culto. Ela fazia aquilo naturalmente, mas com fervor, com amor, porque ela entendia que coisa mais importante no reino dos céus são almas. Limpar um templo, cuidar com zelo do lugar do encontro do povo de Deus, era uma coisa que ela fazia caprichosamente. Mas a maior alegria dela é quando alguém atendia o convite, ia ao culto.
e participava das atividades da igreja, porque ela sabia que aquela vida poderia se entregar a Jesus a qualquer momento. Infelizmente, coisas do coração, né? Deus respeita a liberdade. A maior amiga não recebeu Jesus, até onde eu sei, poucos meses atrás, quando a conheci, já idosa, conheci não, já a reencontrei idosa. Ela ainda não havia entregado sua vida a Jesus, coisa que a sua amiga estimulou há muito tempo. Ah, queridos, o nosso exemplo é o Senhor Jesus. Ele foi servo de todos nós e Ele veio resgatar-nos. Mas, dentre aqueles seguidores de Jesus, tem gente que se acha melhor, tem gente que quer ser grande. E Jesus até diz, ó, você quer ser grande? Dispõe-se a servir. Você vai realmente se destacar. Você pode até se alegrar assim, mas o Pai busca simplesmente quem obedeça aos seus mandamentos. Mas esse texto também me ensina que nós devemos servir ao Senhor não com a mentalidade de escravo. Devemos servir ao Senhor não com a mentalidade pequenina de um escravo mal agradecido, rancoroso, que faz as coisas com má vontade. Devemos servir ao Senhor com profunda gratidão e amor. Claro que esse escravo aqui da parábola merecia do Senhor elogio. Oh, você realmente é um bom servo. Você se esforça lá no campo, você trabalha com a enxada, você cuida do gado, ainda faz a minha janta, lava a minha... Claro, poxa, ele deveria ser elogiado, né? Mas no mundo dos homens, na humanidade decaída, não funciona assim, não é verdade? Deveria ser. Mas, por um outro lado, vamos deixar esse senhor que comprou esse escravo, vamos pensar no escravo, e vamos nos identificar com ele. É verdade que nós somos inúteis. Opa, cuidado aí agora. Não se ofenda. O que o Senhor Jesus está dizendo nesse último versículo que lemos? Assim, também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam. Jesus está dizendo, para nós aplicarmos isso a nós. Ah, você fez tudo o que foi ordenado? Se você conseguir fazer tudo, ainda assim você deve dizer, nós somos servos inúteis, fizemos apenas o que deveríamos fazer, ou o que devíamos fazer. Porque foi feito por obrigação, não foi feito com gratidão. Nós somos dispensáveis, como aquele escravo era. Somos dispensáveis? Somos. Em que sentido? Deus não precisa de nós, mas Ele nos aceita. Sim, Deus não precisa de você, mas você é tão importante para Ele que Ele aceita você. É nesse sentido que o Senhor Jesus está dizendo para nós. Deus não depende de nós, assim como o escravo poderia ser dispensado, trocado, vendido. Nós não somos insubstituíveis. Contudo, nós somos preciosos para Deus. O mundo trata o escravo sem amor, com rigor, com injustiça, mas Deus nos trata, nós, ex-escravos do pecado, agora servos do seu reino, Ele nos trata com elevada consideração, amor e amizade. É com esta motivação, é com essa mentalidade que nós devemos servir ao Senhor, com profunda gratidão e amor, sem achar que merecemos qualquer coisa. Não devemos servir com a mentalidade de escravo, de escravos. Devemos lembrar que éramos escravos de um mau senhor, agora somos servos de um bom senhor. E assim, se formos entender o bom Senhor, o que Ele fez por nós, nós vamos amá-lo. Em vez de fazer raiva, em vez de fazer as coisas por interesse, nós vamos fazer com gratidão e amor. Um servo sempre será devedor em tudo, e nós seremos sempre devedores a Deus. Mas o Senhor nos ama e sabe, Ele nos quer junto a Ele para sempre, na casa dEle, na eternidade. E nós sabemos que lá será o lugar das delícias e não das injustiças, do amor verdadeiro e não
do interesse, do interesseiro serviço, e essas coisas que vemos no mundo entre os homens. Devemos servir ao Senhor não com mentalidade de escravos, mas com profunda gratidão e amor. Você concorda com isso? Eu quero destacar uma quarta coisa para ir para o encerramento. Nessa parábola um tanto esquecida ou pouco entendida, quando o Senhor Jesus termina daquela forma abrupta, quase que ofensiva, devemos dizer, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos. Queridos, deveríamos fazer além do que o Senhor nos mandou. Deveríamos nos apresentar mais. Não, só vou fazer estritamente o que me mandou. Eu observo em algum horário aqui da nossa cidade, quando dá 17h05, os pontos de ônibus ficam cheios. Acontece muito ali na região do hospital, quando essa semana eu fui fazer visita ao hospital, era 17h05, 17h07, o ponto de ônibus já estava assim, porque muita gente trabalhando no hospital, bateu lá o horário, não, já vai lá, já bate o cartão e vai embora, né? Claro, tudo bem, isso está certo, mas e se o patrão pode ficar mais um pouquinho, tem um problema aqui, você ficaria ou faria um beicinho, né? Faria uma careta, puxa vida. Às vezes a gente tem que pensar um pouquinho, será que eu não posso impressionar o meu chefe, o meu patrão? Será que eu não posso demonstrar um senso de gratidão? Mas ele me paga muito pouco. Mas surpreendam. Você gostaria de ser surpreendido se você fosse um patrão, ter um empregado, um servidor, um ajudante, que tivesse essa boa vontade, né? Eu acho que devemos ter essa mesma atitude com Deus, muito embora não vamos impressioná-lo em coisa alguma, mas a nossa atitude vai se transformar em uma espécie de culto ao Senhor. A bondade de Deus deve sempre ser recebida como graça, um favor não merecido. Tudo que você receber de Deus, inclusive a bondade dele, nunca pense que é mérito seu, é graça dele. Não é um pagamento por serviços que nós prestamos. Nenhum homem pode esperar ser tratado como filho favorito de Deus, disse um escritor. Somos filhos de Deus em Cristo Jesus, amém. Mas que ninguém diz, não, eu sou favorito de Deus. Você não é. Não pense que é. Não ache. Não busque ser o favorito, porque Deus não tem filhos favoritos. O filho favorito dele é um só, e é Jesus, o unigênito, aquele que é mesmo em essência que ele. Jesus é o especial, é o perfeito. Porque aquele que se orgulha, que é melhor que o outro, que fez mais que o outro, pode cair no início desse texto que falamos do tropeço, escandalizar o outro, fazer com que o outro desanime, se escandalize. Por isso esse texto nos ensina, não orgulhe-se de suas realizações, pois o seu dever é obedecer. Mas claro que o Senhor também não nos proíbe de nos alegrar na obra que fizemos. Alegrar é uma coisa, orgulhar-se, envaidecer-se, envaidecer-se. De vez em quando eu vou tropeçar, oportunidade para os irmãos exercerem a misericórdia e o perdão, né? Tem que me sair bem dessa situação, porque dizem, meus irmãos, que o português é uma das línguas mais difíceis do mundo. Não, mas deixa isso para lá, né? Não podemos, então, jactar-se, usando uma versão mais antiga, ser orgulhoso a ponto de dizer, está vendo, eu fiz e você não fez. Não, isso não. Mas eu posso me alegrar. Não é que ficou bom, não é que ficou bem feito, não é que houve um bom resultado, que maravilha, nos alegrarmos, mas nunca nos orgulharmos a ponto de roubar a glória ou diminuir os outros. Sabe quem fazia isso? E o Senhor Jesus repreendeu severamente? Os fariseus, que gostavam de mostrar sua religiosidade, os seus serviços, até na vestimenta, e o Senhor Jesus os repreendeu. E Jesus até mesmo contou uma outra parábola que nós vamos ver mais adiante, não hoje, que está aí no Evangelho de Lucas. Você conhece essa parábola? Lá em Lucas capítulo 18, versos 11 a 12, fala lá da atitude do fariseu, em comparação com o publicano.
Ah, o fariseu gostava de gabar-se, de orgulhar-se dos seus feitos, da sua moralidade. Veja lá, Lucas 18, 11 e 12, quando Jesus, contando essa parábola, falou que o fariseu, que também se apresentou ao templo para orar. Como é que o fariseu orava? Ele orava em pé, orava para si mesmo e dizia essas palavras: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Tinha qualidades morais, certamente, mas ele julgou, como a gente costuma dizer na linguagem popular, tudo no ventilador, né? Ele disse mais: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o publicano, em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que eu sou pecador. Claro que o foco aqui, a princípio, para nós, é nesse fariseu, que orgulhava-se do seu caráter e das suas obras. Mas, queridos, isso não impressiona a Deus coisa alguma. Não orgulhe-se de suas realizações, por melhores que elas tenham sido. Faça sempre o seu melhor para o Senhor. E lá no fundo diga: espero que Deus aceite, dê o meu melhor. E nunca esperando um elogio, um mérito, uma estátua, uma promoção. Será se você aceita tranquilamente a condição de servo no reino de Deus? Será se você aceita qualquer ordenança de Deus ou qualquer serviço que Ele coloca na sua mão e você faz de bom grado? Ou você acha: não, isso não é digno para mim, eu mereço coisa melhor. Isso, queridos, trata diretamente do nosso coração, numa sociedade que se envaidece facilmente com as conquistas, com a aparência, com a estética, mas Deus vai olhar sempre o coração. Nós estamos no lucro. Éramos escravos de um mau senhor. Éramos escravos, vamos colocar até como se fosse uma única coisa, escravos da morte, do pecado e do diabo, mas o Senhor nos comprou com o seu sangue. Ele merece o melhor de nós, atitudes louváveis. Quem era você mesmo antes do Senhor Jesus ter comprado você? Há testemunhos muito impactantes, não vamos ouvir nenhuma aqui. Mas talvez você possa dizer a verdade: eu sou um desses. E aí eu desafio você, meu irmão, minha irmã, conte da sua história para outras pessoas, com humildade, como exemplo. Dias atrás, fazendo uma visita no hospital com um irmão que está aqui presente, ele falou dele: olha, há 30 e tantos anos atrás, eu fazia isso, eu pensava isso, mas Jesus me libertou. E certamente aquilo está tendo um impacto muito grande naquele que está em luta. Louvado seja o nome do Senhor por esse irmão. Ele não me autorizou a mencionar o nome dele, não mencionarei, mas poderia, não tem problema nenhum. Conte a sua história do antes e como foi que você foi transformado em Cristo Jesus. É importante, mas faça isso sempre com profundo temor e gratidão ao Senhor. Como era o seu passado sem Jesus? Muitos vão dizer: não quero nem lembrar, não me orgulho de nada. O que você tem assegurado agora que você é um servo de Jesus? Servo de Deus. O que você tem assegurado? Muitas coisas, né? Vá dar essas respostas essa semana no encontro da sua célula. O que você tem assegurado agora que é um servo de Deus? Eu acho que respostas maravilhosas serão dadas. Então, o que custa obedecer ao Senhor? Alguém vai dizer: custa muito. No meu ambiente de trabalho é muito difícil identificar-se como alguém que crê na Bíblia, alguém que tem fé. Mas ainda assim, o que custa? Jesus disse que se formos perseguidos, humilhados, maltratados por causa do nome dele, ora, o Pai não vai deixar isso sem consideração. O que o Senhor merece de nós todos, senão que o honremos? E sabe a melhor forma de honrar a Deus, queridos? Obedecendo ao que Ele manda. Um escritor, comentarista, de nome difícil de pronunciar, não tentarei. Já deslizei aqui essa noite, não vou deslizar uma segunda vez, mas quero ler o que ele escreveu. Se um servo comum é fiel,
em obedecer às ordens de seu Senhor, que não o recompensa, nem o agradece, quanto mais os discípulos de Jesus devem servir ao seu Senhor amoroso, que prometeu recompensá-los fartamente. Claro que o Senhor vai nos recompensar. Sim, servir ao Senhor deve ser um deleite e não uma obrigação pesada. Afinal, termino mencionando João, o Evangelho. Ele não nos trata como servos, ainda que sejamos seus servos. Ele não nos trata como escravos, tendo pago com seu sangue a vida por nós, mas Ele não nos trata como servos e escravos. Mas João 15, o Senhor Jesus usa essa expressão: não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Seja servo, mas sabe qual o tratamento que Jesus vai dar a você? Amigo. Ele vai se alegrar com você e vai lhe dar, quem sabe, novas oportunidades de honrá-lo e servi-lo, porque o servo bom e fiel recebe de Deus novas oportunidades, maiores oportunidades de servi-lo, e essa deve ser a nossa motivação, a nossa alegria. Essa é a atitude correta de um servo de Jesus. Por falar nisso, você já é servo de Jesus? Se alguém aqui não tinha entendido, não escolheu ser servo de Jesus, decida hoje. Lembrando que a principal motivação é que Ele comprou você com o seu próprio sangue. Escolha Jesus, vá servi-lo, para que você não seja escravo da morte, do pecado e do diabo. Você vai ser recebido como filho de Deus e você vai ser, com certeza, feliz por toda a sua vida. Feche os seus olhos, faça uma oração. Meu irmão, minha irmã, ore. Você certamente tem algo a dizer. Talvez você diga: Senhor, me perdoe, porque lá naquela época, lá atrás ou recentemente, eu agi dessa forma. Não me deixe ser enganado pelo meu coração corrompido e perverso. Enganoso é o coração, não quero seguir o meu coração, mas quero seguir a tua voz. E se há alguém aqui nesta noite que entendeu que é uma honra ser servo de Jesus, apresente-se dizendo: sou um pecador, Senhor Jesus, creio que o Senhor comprou-me com o seu sangue, eu me apresento a Ti para ser servo, mas eu sei que pela fé o Senhor me dá a graça de ser tratado, recebido como filho. Eu quero isso, porque recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Fazendo essa oração, o Senhor lhe garante um novo status diante dEle e vida eterna. Senhor, nós agradecemos esta noite a porção da Tua palavra, que nos faz lembrar quem nós somos em Cristo Jesus, o que Ele fez e o exemplo dEle por nós. Pedimos perdão pelas nossas atitudes, qualquer rebeldia, desobediência que fizemos, ou qualquer trabalho que fizemos de má vontade no reino do Senhor, servindo a igreja, servindo a Ti. Senhor, perdoe os nossos pecados, ajuda-nos em nossas fraquezas, e Senhor, abençoa quem faz a decisão de se entregar a Jesus, de servir no Teu reino. Senhor, abençoe essa vida, quebra todo laço maligno, toda aliança feita no passado, e dá agora esta vida libertação, salvação, perdão, e sela com Teu Espírito Santo, e que a igreja receba esta pessoa como um igual, como um filho de Deus, como nós fomos recebidos pelo Senhor. É assim que oramos, gratos, no nome de Jesus.